Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos analisar aqui a última prova da Petrobras, do concurso público da Petrobras, para o cargo voltado para engenharia elétrica, cargo de engenheiro de equipamentos área elétrica. Bora comigo nessa daí, tá bom, gente? Aqui, ó, começamos com o bloco 1, lembrando que a prova, eu vou analisar aqui apenas a prova de conhecimentos específicos, ok? Que é a parte que eu domino, que é a parte que é a minha área, mesmo que eu tenha mais propriedade para falar. Lembrando que a prova de conhecimento específico da Petrobras ela é dividida em 3 blocos, tá bom? Mas vamos falar dos 3 blocos aqui. Começamos aqui com o bloco 1, né, falando sobre teoria eletromagnética, carga magnética, aquelas questões bem básicas, tá bom? Do princípios elétricos, princípios magnéticos, tá, gente? Isso é muito importante, sempre costuma cair uma carga aí, tá bom? A barra eletrizada, um campo magnético simples, força, campo elétrico, campo magnético, força magnética, força elétrica, tudo isso sempre cai uma questãozinha em outra. Às vezes está lá na questão muito básica, né, no conteúdo ali dos circuitos elétricos, por exemplo, da eletricidade, é algo bem básico, introdutório, mas sempre tem uma questãozinha ou outra, tá? Então veja só que começa aqui com essas 3 questões aqui, a 51, a 52, a 53. Lembrando, 53, repare só aqui embaixo também, ó, a matemática aqui, ó. A matemática não sai, tá, gente? A matemática sempre vai estar uma pegadinha, outra, um pontinho ali para te pegar na curva no concurso da Petrobras, tá bom? Tanto no bloco 3 é pura matemática, já já a gente vai chegar nele. Vamos para a segunda parte, né? Ainda dentro do bloco 1, chegamos à parte de circuitos elétricos. Veja só, 2 resistores fazendo as questões aqui. Aqui nós temos um circuito em corrente alternada, uma fonte alternada, um circuito RLC, e logo em seguida um circuito trifásico, a fonte trifásica aqui com uma carga também trifásica, fonte estrela, em triângulo, ó, em estrela, a carga também em estrela, tá bom? Com o neutro delas conectados. Isso aqui, gente, eu vou falar aqui para vocês. Não estou falando que circuitos é fácil, mas esses tipos de questões, tá, gente? De circuitos elétricos, resistores, circuito corrente contínua, circuito corrente alternada, circuitos trifásicos, sempre cai. E são esses os pontos que vocês não podem perder, tá bom, gente? Eu sei que às vezes ele demanda um cálculo complicado, você ali no nervosismo da prova, ali às vezes dá aquela titubeada, isso faz parte, isso é experiência, isso você aprende com treinamento, com preparo, com vários simulados e também fazendo concursos, tá, gente? Quanto mais concurso você faz, mais concurso você fica. Além de pegar algumas coisas, né? Algumas questões querem que você perca tempo fazendo cálculos onde muitas vezes não são necessárias, tá? Mas esses tipos de questões aqui, gente, são questões que vocês não podem errar. Por quê? Porque são questões que a maioria vai acertar. Se a maioria vai acertar, você não pode perder. Você vai ganhar deles onde a maioria não acerta, ok? Vemos para a parte aqui de transformadores e aí já chega na parte um pouco das máquinas elétricas, né? Transformadores, logo em seguida falando sobre motores síncronos e seguido motor de indução, tá? Aqui, motor, esse motor é de indução? É motor, acho que é motor de indução sim, tá? Gente, batata. Todo concurso também vai cair questões de máquinas elétricas. Quase todos os concursos. Falar todos assim às vezes não dá não, tá, gente? Mas todos os concursos em geral sempre vai ter circuitos elétricos, vai ter uma questão de transformador, vai ter uma questão de motor, tá bom? Às vezes só motor de indução, às vezes motor de indução e gerador síncrono, às vezes motor síncrono e às vezes também o motor de corrente contínua, que ele aparece até aqui, ó, tá, gente? Aqui é uma máquina, ao restart, enrolamento de campo, enrolamento de armadura. Tem muito até professor que durante a faculdade fala assim, gente, não se usa mais assim, motor de corrente contínua. Motor de corrente contínua, gente, está sempre nos concursos, tá bom? Então não deixem de estudar motor de corrente contínua, tá bom? Como são as suas conexões, derivação shunt, conexão em série, aditiva, subtrativa e principalmente procure saber sempre as formulinhas básicas de cálculo de velocidade, tanto no motor de corrente contínua quanto no motor de indução ou então motor síncrono, tá, gente? É bom você saber de cor, tá bom? Questões de torque também costuma cair nessas questões e cálculo da corrente, ok? Continuamos aqui, vamos aqui já para a parte do sistema elétrico de potência, tá? A gente dá aqui um gerador com transformador, linha de transmissão, 3 barras aí você tem que lembrar de fazer os cálculos sempre em PU, ok? Lembrando que essa impedância aqui de 8% estão dadas na base do gerador, essa de 10% aqui é na base do
transformador, que às vezes pode ser diferente, às vezes pode ser indiferente, você tem que escolher a base ali, ou então o problema te informa qual que é a base, mas é aquele tipo de cálculo que está ali querendo te pegar na curva. Você tem que fazer o cálculo com atenção. Faça com calma, mas faça bem feito, ok? Aí vem a parte de curto-circuito, né, com referências às faltas, tá? Questões aí mais teóricas, tá? Sempre tem também. E chegamos ao bloco 2, encerrou o bloco 1 aí. O bloco 2 já começa com a questão aqui de arranjo de subestação, né? Topologia de subestação aqui. Sempre, na prova de elétrica, sempre tem uma questão falando sobre subestações, tá? Não deixem de estudar isso aí também. Aqui já outra questão de máquinas elétricas, tá? De ligação de motores, tá? Aqui no caso do motor de 12 pontas, porque você tem que detectar aqui tipo de ligação, aqui do mesmo grupo de questões, vamos falar assim. Aqui chegamos à parte de instalações elétricas, tá, gente? De novo, instalações elétricas também é o tipo de questão que você não pode errar, ok? Não pode errar. Só um adendo aqui, pessoal, eu trouxe aqui as questões que foram anuladas, tá? Teve algumas questões anuladas aqui nessa prova, então não trouxe isso aqui para esta análise, tá? Eu só estou chegando aqui no ponto que é o que, gente? Vocês estão vendo que o concurso da Petrobras, ele é muito generalista na área elétrica. Ele não foca apenas em uma área, não. Tanto que, inclusive, ó, a gente está voltando aqui para questões de proteção de sistemas elétricos, ainda falando sobre sistemas elétricos de potência, e de repente, o que aparece aqui? Eletrônica. Tá? Que parece aqui uma questãozinha de eletrônica. E essa prova, inclusive, caiu até pouca eletrônica em vista do que eu estava esperando. Estava esperando pelo menos uma questão com diodo, uma questão com transistor, que não caiu. Mesmo sendo para o cargo de área elétrica, hoje em dia o pessoal é muito generalista e cobra sim assuntos de outras áreas, tá? Inclusive, não só eletrônica, também automação, telecomunicações já até acho exagero, tá? Mas controle e automação também é bem provável de vir nas provas, ok? Então aqui nós temos a questão aqui de eletrônica, desse amplificador operacional aqui, e depois uma série de questões sobre eletrônica de potência. Importantíssimo estudar eletrônica de potência para o próximo concurso da Petrobras, porque hoje em dia tem se falado bastante em baterias, tá, gente? Controle de baterias. Então não deixem de estudar o assunto baterias para este concurso da Petrobras. E aí chegamos ao temido bloco 3, tá bom? O bloco 3, gente, você pode entender como um problema ou como uma solução. Conheço muitos engenheiros, eletricistas, que deixam de fazer o concurso da Petrobras por causa do bloco 3. É um bloco que foge um pouco assim da questão técnica ali da coisa. Muita gente deixa de fazer. Você pode pensar isso como uma oportunidade, é menos concorrência para você, tá bom? No entanto, é algo que você vai ter que voltar e vai ter que se preparar um pouco melhor, tá? Às vezes cai algumas questões de estatísticas, às vezes cai muita questão mais de matemática aí, tá bom? Aí você vai trabalhar com a sua geometria, com aquela parte de função de transferência que cobra bastante, tá bom? Então você vê que essa primeira questão aqui, ó, é geometria pura, tá? Tem aqui o domínio para calcular a densidade de carga. Então, assim, está voltado para a elétrica, mas é muito mais matemática, ok? Aqui falando que circuitos elétricos têm um indutor e o resistor indutor, circuito com resistor, leis de Kirchhoff, mas tudo falando aqui, ó, parte da matemática, equação diferencial, você fazer Laplace, vai ter bastante coisa aqui, ó, matriz, ó, álgebra linear, igual eu falei, geometria analítica e álgebra linear. Aqui a parte de função de transferência, que é muito trabalhada em sistemas de controle, ok? E fecha com, olha aqui, ó, fecha não, né? Essa aqui é a parte de estatística, lá, hipóteses falando sobre variância, ok? E processos termodinâmicos, né? Quem aqui não fez a disciplina, geralmente o pessoal chama de fenômenos de transporte, né? Mas aí a gente tem aquela transferência de calor, mecânica dos fluidos e tudo mais, tudo isso é aplicado também à área elétrica. A gente pensa no resfriamento de um transformador, do óleo que resfria o transformador circulando ali dentro da máquina, por exemplo. Só as aplicações. O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? Gente, preste bem atenção. É uma prova ampla. E o curso de engenharia elétrica, por exemplo, é um curso que você vai em muitas outras áreas. Você vai para a área de controle, você estuda a área de circuitos, área de controle, área de máquinas, área de sistema elétrico de potência, um pouco de telecomunicação, tudo aí cai de tudo um pouco. Então não é focar só em uma área não, que a prova é bem dividida. Lembra que uma questão certa aqui dessa parte de termodinâmica, às vezes pode valer o mesmo ponto do que a de controle anteriormente. Todas as questões do mesmo bloco geralmente têm o mesmo peso. Então, por exemplo, aqui no bloco 2, ó, essa questão de eletrônica aqui, ó, que veio 1, 2, 3,
4 questões de eletrônica aqui, por exemplo, têm os mesmos pesos do que essas 4 questões aqui dessas instalações elétricas. Então você não pode negligenciar o que está um pouquinho que você acha que é fora ali da análise, beleza? O edital está para sair a qualquer momento, o pessoal tem prometido esse edital do curso de engenharia, do concurso da Petrobras para engenheiros desde o final do ano passado. Lembrando que o cadastro de reserva do último concurso se esgotou, então a partir de qualquer momento aí já pode sair esse edital. Porém, gente, você que quer ser engenheiro da Petrobras deve estar se preparando desde agora. Não deixe para sua preparação começar quando o edital sair. Você já estará atrasado, ok? Não é para enfiar tanta cabeça assim em algumas questões específicas que a gente não sabe o edital. Mas questões básicas, gente, que caem em todo edital do curso de engenharia elétrica, você deve estar atingindo. Circuitos elétricos, instalações elétricas, máquinas elétricas, esteja sempre preparado, tá bom? Sempre, não deixe de estudar isso, porque isso cai em praticamente todo o concurso, ok? Se você gostou desse vídeo, deixe o like aqui, se inscreva no canal. Em breve eu vou fazer também a mesma análise, só que na prova de eletrônica, e já já a gente vai ter mais conteúdo sobre o concurso da Petrobras aqui no canal, ok? Um abraço e até mais, pessoal. Tchau para vocês.